é uma cefaleia bastante intensa. Então, o tratamento adequado é fundamental para que a gente possa aliviar os sintomas dos pacientes. Rodrigão está entrando aí. Boa Fala aí, noite, meu irmão. amigo. Tudo bem? Tudo bem, cara? Sem Graças a travamento, Deus. mas tudo Hoje vai, hoje vai. Tudo isso bem? aí. Os dois de telefone novo. Tudo bem, cara. É isso Olha, na aí. verdade, eu te falei, né, aí no privado, tô com Covid aí, então tá uma onda trevas, né, camarada? Se eu der umas tossidas aqui, faz parte. É, Então, melhoras, meu amigo. não, tô bem pra caramba. Tô isolado aí por uma questão, procedimento mesmo, né? Atualmente, a recomendação é ficar 7 dias isolado, né, se for sintomático, né? 5 dias se for assintomático após a testagem, né? Então, tô cumprindo aqui minha quarentena bonitinho. E recomendo aí a galera ficar atento, cara. A gente vinha relaxando bastante as medidas, né, de proteção e eu fui meio que pego de surpresa, porque eu não vinha tendo tanto caso internado, né? Então não tinha a percepção que o número de casos estivesse aumentando muito. Né, são casos E, leves, né? Mas já deixa a gente alerta. com certeza, meu amigo. Carlos, hoje a gente vai trazer um tema que eu particularmente encontro muito na minha prática de consultório e quando eu trabalhava em emergência também, que é um tema que gera muitos pontos de dúvida e que a gente vê muitos pontos também de erro, né? E eu vou tentar tirar algumas dúvidas com você sobre enxaqueca. Esse vai ser o nosso tema de hoje, pessoal. O Carlos vai trazer um caso dele e a gente vai discutir. E eu vou tirando dúvida e quem quiser ir mandando pergunta, eu vou lendo aqui e a gente vai tentando tirar com o meu amigo Carlos Bruno. Irmãozão, então eu vou começar, cara, embasando com o caso clínico, que é o que a gente gosta de fazer, né? A intenção aqui é a gente desenvolver um raciocínio clínico diante de um paciente com enxaqueca. É uma doença muito comum. Não é nenhum mistério aqui hoje. A gente não vai falar de nenhum mistério diagnóstico, mas a gente vai falar de como abordar corretamente, porque há vários equívocos durante o tratamento de uma doença comum. Então é algo que a gente precisa falar. Então eu vou, como exemplo, uma mulher jovem, né, que até atendo com uma certa frequência, estudante de medicina, né, que tinha já uma cefaleia desde a adolescência, a cefaleia hemicraniana pulsátil, alternante, algumas vezes a crise de um lado, algumas vezes a crise do outro. A dor geralmente é de moderada a intensa, né, uma dor incapacitante, não é uma dorzinha leve, ela impede a pessoa de exercer sua atividade naquele dia. E ela é agravada por esforços do cotidiano, não academia. Então a pessoa precisa sair do trabalho, precisa sair do estudo para poder melhorar. Além disso, essa paciente tem uma dor que vem associada a náuseas e vômitos, importante fotofobia, o que faz ela preferir ficar dentro de um quarto escuro para ajudar a dor passar. Essa mesma paciente, Rodrigão, ela já suspeitando que talvez tivesse enxaqueca, a gente vai falar dos critérios mais à frente, mas ela começou a usar analgésico. Começou a usar analgésico comum, combinações de múltiplos analgésicos, com cafeína, que a gente vê várias marcas, que eu não vou citar aqui, no Uhum, mercado. uhum. Indiscriminadamente, ela vinha usando analgésicos numa frequência aí em torno de 3 a 4 vezes por semana, no período perimenstrual, até usando diariamente. E está percebendo que essa dor de cabeça dela vem se tornando cada vez mais difícil o controle, ela toma os analgésicos comuns que está habituada e essa dor ela não regride tanto quanto antes. Então esse é o cenário mais comum que eu encontro no meu dia a dia. Eu imagino que você também deva encontrar esse tipo de queixa na sua prática. Eu acho que a fotografia do paciente é exatamente esse. Assim, na prática, é uma mulher jovem com essa queixa e que as coisas normalmente, quando não estão sendo tão bem conduzidas, tem uma tendência de ir aumentando e alguns erros vão surgindo e perpetuando e até piorando, né, essa enxaqueca. E aí, Carlos, minha primeira dúvida é desses pacientes, né? A gente, além de orientar, não sei se você quer falar, algumas orientações comportamentais desse paciente, eu sei que tem alguns gatilhos para cefaleia que a gente tem que tentar orientar. A gente orienta também alguma coisa em relação a remédio,
anotar. Então, assim, a pergunta é: o que que a gente orienta para uma mulher jovem, que é a foto de quem tem enxaqueca, inicialmente? Qual é a nossa orientação para esse paciente, cara? Então, sua é perfeita, cara. É fundamental que a gente fica falando de doença, a gente não fala de prevenção. Então, muitas das crises, elas podem não ocorrer se a gente agir da forma correta. Eu botei o protótipo de um estudante de medicina, por quê? Porque a gente, durante a faculdade, a gente já começa a estagiar fora. A gente vira plantão, né, dando plantão no estágio da faculdade ou no próprio internato da faculdade. Então, a privação de sono eu vejo como um dos gatilhos mais fundamentais. Quem tem enxaqueca sabe, não dormiu bem durante a noite, foi para balada, né, ou virou plantão, no caso nosso aqui, no dia seguinte a pessoa tem dor de cabeça. Então, quando é uma questão profissional, eu até recomendo, ó, até entendo você não ter que dar plantão noturno, mas saiba que assim que você puder sair dessa rotina é muito importante. Privação de sono, então, um Perfeito. ponto fundamental. Um outro é jejum prolongado, que também é muito comum na nossa praia, né? Você vai dar um plantão, você pode ter hora para almoçar, você pode não ter. Vários dias você passa sem almoçar porque pegou o plantão, não dá para sair, né? Então o jejum prolongado acaba desencadeando enxaqueca também. E outras questões comportamentais que podem ajudar também a pessoa a ter o hábito de praticar exercício físico. Então, o exercício físico diminui muito a recorrência das crises de dor. Da mesma forma também que o abuso de cafeína. A gente não deve tomar mais do que 1 ou 2 cafezinhos por dia quem tem enxaqueca. Isso, Olha inclusive, é só. uma questão com relação aos fármacos combinados, porque a enxaqueca, sim, ela potencializa o efeito analgésico, ela ajuda a cortar a crise, mas ela aumenta o risco de recorrência, ela aumenta o risco de você passar a ter uma cefaleia crônica, né, uma cefaleia por abuso de analgésico. Então, a cafeína também é um hábito comum do nosso dia a dia, dos nós profissionais médicos, e que também impacta negativamente. Então, fazendo essas 4 questões, cara, andar com lanchinho na bolsa, comer é parte do tratamento, não é luxo a pessoa parar para almoçar, né? É uma necessidade. Seguindo isso, cara, já reduz muito. Mas eu queria, cara, te passar a questão, eu trouxe aqui um script pra gente não perder nada, nos melhores momentos da sessão. E a epidemiologia da enxaqueca é muito, muito fundamental, né? Pra você ter ideia, no Brasil, né, há uma prevalência de cefaleia em torno de 70%, estatística brasileira mesmo. Né? A população vai ter cefaleia, nem que seja uma cefaleia tensional 1 vez por ano. Então é uma das Uhum. queixas mais frequentes da medicina. E a enxaqueca responde por quase 17%. Só que a enxaqueca não é uma cefaleia boba, a enxaqueca é uma cefaleia incapacitante. Então, 17% da população podem ter enxaqueca. Então, é uma coisa enorme, muito frequente. E, além disso, em torno de 70, quase 70% dos pacientes enxaquecosos abusam de analgésico antes de procurar um atendimento mais especializado. Então, cara, é fundamental a gente entender o quão frequente essa doença e o quanto ela pode impactar negativamente na qualidade de vida da pessoa. E falando do diagnóstico, camarada, o diagnóstico da enxaqueca é um diagnóstico eminentemente clínico. Você não precisa de nenhuma ferramenta para fazer o diagnóstico. Então, um equívoco bastante frequente e desnecessário é você fazer exame de imagem para um paciente que tem cefaleia de longa data. A gente já comentou isso na outra live. Então, não há necessidade, pessoal, de você fazer enxaqueca para esse paciente, fazer tomografia de crânio, exame de imagem, ressonância para um paciente que tenha critérios claros para enxaqueca. E falando dos critérios, a gente já comentou antigamente que a gente precisa ter pelo menos 5 crises, né, de enxaqueca, de características enxaquecosas, para a gente caracterizar, porque é uma doença crônica recorrente. Eu só tenho um único episódio, e como eu não tenho nenhum exame complementar capaz de me garantir que isso é uma enxaqueca, eu não posso fechar o diagnóstico com um único episódio. Então, essa é uma exceção para fazer exame de imagem. O exame de imagem não é necessário no paciente enxaquecoso. Mas se você está no seu plantão e o paciente chega com o primeiro episódio de enxaqueca incapacitante, grave, vomitando mal pra caramba, você vai Uhum. acabar fazendo exame de imagem porque você vai pensar que isso pode ser uma cefaleia secundária, né? Então, nesse caso, você vai acabar fazendo. Mas, de maneira geral, não há necessidade de exame de imagem. Então, são 5 Perfeito. episódios de uma cefaleia que dura de 4 horas a no máximo 72 horas. Não é uma cefaleia contínua, também não é uma cefaleia de curtíssima duração. E ela tem as características hemicraniana, pulsátil, então ela fica latejando, pum, pum, faz aquela onda de choque de dor. Ela é de moderada a grave intensidade, na maioria das vezes gravíssima intensidade. Então aquela pessoa que fala para você, eu tô com uma enxaquecazinha aqui agora,
Isso geralmente não é enxaqueca, é outro tipo de dor, geralmente é tensional. Enxaqueca é uma dor incapacitante. Uhum. E por último, ela piora com atividades corriqueiras do dia a dia. Então você tem que ter dois desses quatro critérios que eu acabei de falar agora. E você tem que ter pelo menos um dos seguintes, que é náuseas e vômitos durante a crise e fotofobia marcante. Não é qualquer fotofobia, é uma incapacidade mesmo de ficar no ambiente claro. E no critério internacional de cefaleia, eles sempre botam, por ser um diagnóstico eminentemente clínico, que ele não pode ser explicado por uma outra doença. Claro, se eu descobrir uma outra doença, por mais que as Uhum. características clínicas sejam iguais na enxaqueca, esse paciente vai ser classificado como outra doença, né? Por mais que vamos supor que ele tenha tido um AVC hemorrágico e o paciente te descreva clinicamente uma síndrome igualzinha na enxaqueca, mas está hemiparético. Cara, isso não é enxaqueca, por mais que as características clínicas sejam muito sugestivas da dor. A gente vai voltar naquela máxima de um bom exame neurológico, né? Não precisa ser sofisticado, mas completo de certa forma. Carlos, eu posso fazer duas perguntas aqui que o pessoal fez, que eu peguei? Rodrigão, eu acho que o seu som está meio baixo ou é impressão minha? Tá me ouvindo melhor? Deixa eu falar mais alto aqui um pouco. Não, então, não sei se pode ser só eu, então. Mas você tá Manda ver ouvindo, aí. cara? Ó, vamos Tô lá. ouvindo, tá baixo, mas eu tô ouvindo. Tere Bareiro fez uma pergunta assim: analgésico em excesso piora a cefaleia enxaquecoide? Essa pergunta é um É. tema fundamental, inclusive é uma das coisas que a gente tem que chamar atenção. E a segunda pergunta, Carlos, foi da Rosali perguntando se enxaqueca tem história familiar, meu amigo. Então, a enxaqueca tem uma predisposição familiar importante. Geralmente tem várias pessoas na família comprometidas. Infelizmente, as mulheres sofrem muito mais, né? Então a prevalência das mulheres é 3 vezes maior do que a de homem. E sim, tem Uhum, na família é muito frequente. Então vejo pela família da minha esposa, né? Todas as gerações têm algumas pessoas com enxaqueca. Tem uma uhum. predisposição familiar muito grande, então. E com relação ao abuso de analgésico, esse é o tema, acho que, cara, uma das coisas mais quentes que tem é evitar o abuso de analgésico. O que é abuso de analgésico, então? É você usar analgésicos comuns, então anti-inflamatório, de pirona, acetaminofém, por 15 ou mais dias por mês, por 3 meses consecutivos, ou o uso de triptanos ou opioides por 10 ou mais dias por mês, por 3 meses consecutivos. Então, se preencher esse critério, essa pessoa está em abuso de analgésico. E aí Perfeito. o que acontece? Qual é a consequência disso? A consequência é que o paciente acaba ficando com uma piora importante da dor, né? A dor acaba ficando mais refratária ao tratamento, ele usa o analgésico, mas ele não tem aquela resposta esperada, e ela começa a mudar um pouco de característica também. Alguns né, neurologistas chamam de cefaleia transformada, né, uma primária transformada. Porque a cefaleia para abuso de analgésico é uma cefaleia secundária, né? Você tirou o abuso de analgésico, você vai curar o paciente dessa cefaleia. Então, essa paciente, no nosso caso clínico, amigão, ela tem duas cefaleias. Você vai classificar no seu prontuário como enxaqueca sem aura, que eu não relatei aura, e ela tem cefaleia por abuso de analgésico. Então, são duas cefaleias que ela tem. A enxaqueca, infelizmente, não tem cura, mas a cefaleia por abuso de analgésico é uma cefaleia curável. Esse paciente pode não ter mais nenhuma relação com esse tipo de cefaleia depois de um tempo. E é difícil a gente convencer ao paciente que tomar um remédio para dor pode estar piorando a dor, né, cara? Sim, Mas isso é sim. sentar o bumbum e conversar no olho com o paciente, que você pode trazer qualidade de vida para a pessoa, né, cara? Teve até um caso curioso, que foi uma prima até da minha esposa que veio me procurar porque estava com cefaleia. E aí eu conversei com ela rapidamente no encontro da família e ela estava em franco abuso de analgésico. E eu falei com ela, ó, a primeira coisa tem que tirar analgésico. Ela, "Pô, você tá maluco, cara? Eu tô É, quase morrendo tomando analgésico todo dia. Eu vou tirar analgésico, eu vou pular da ponte. Eu falei, cara, então você segue a minha receita aí e faz o que eu tô falando, cara. Se você quiser, fica boa, tá? Se não quiser, não faz. Aí fica a teu critério. Aí, alguns meses depois, ela me deu notícia. Pô, cara, parei de tomar analgésico, minha dor de cabeça melhorou pra caramba, tô levando outra vida, cara, impressionante. Carlos, duas pessoas falaram que tem essa experiência aqui de tomar muito analgésico, tem muita dor de cabeça. Tem alguma forma da pessoa fazer esse desmame ou simplesmente tenta tomar o mínimo possível, meu amigo? Cara, então, não tem nenhuma regra não, cara. A questão é que essas pessoas muitas das vezes vão ter muita dificuldade de levar a vida no período que ela está desintoxicando. É uma desintoxicação parecida com a pessoa que está viciada em droga ilícita mesmo.
mas ela não tem a necessidade de tomar analgésico, não tem aquela fissura pelo analgésico. Isso não é isso que eu quero dizer. Mas ela já está tão habituada a usar o analgésico que quando você retirar, ela vai passar por um período trevas, cara. Não tem jeito. O que eu faço geralmente com os meus pacientes, eu dou férias, cara. Eu dou atestado. Fala, cara, vamos tirar o analgésico, se você conseguir trabalhar, tudo bem. Mas tem uma grande chance de você não conseguir trabalhar, eu vou te dar atestado se você faz isso no período de férias, porque é um Claro. mês, cara, é um mês. Um mês trevas, depois já começa a melhorar pra caramba e depois a vida volta àquele estado basal, né? Não tô dizendo que a pessoa vai deixar de ter cefaleia, não é isso, mas vai. Carlos, desculpa se eu estou fugindo da ordem que você traçou, só porque eu estou tentando ir conforme a pessoa fala. Não, Falaram de beleza. analgésico para prevenir crise de enxaqueca. Não. E aí eu vou te falar, vou te perguntar, quando que a gente indica terapia contínua para prevenção de enxaqueca e quais as opções principais? Você não precisa, obviamente, aprofundar nisso, que eu sei que é o mundo. Então, a gente não usa analgésicos para prevenir enxaqueca. Analgésico é uma medicação que a gente chama de abortivo, né? Não tem nada a ver com aborto de feto. É para abortar a crise de enxaqueca. Então, analgésico é para abortar, a gente não usa analgésico para prevenir. Para prevenir, a gente usa as drogas profiláticas, que aí é uma aula inteira para a gente falar de cada uma delas. Mas a gente tem beta-bloqueador, antidepressivo tricíclico, os anticonvulsivantes, topiramato, ácido valproico, e tem algumas outras medicações que a gente pode usar também, como candesartana, né? A comunidade canadense usa muito candesartana. Então são medicações que a gente vai usar para que a pessoa não tenha a crise de enxaqueca. Quando que a gente vai usar isso? É quando a crise é muito frequente. Então quando a pessoa tem duas ou mais crises por semana, incapacitantes, por mais que ela responda bem ao analgésico. Mas se ela tiver uma crise por semana, então 3 a 4 crises por mês, mas que ela tome analgésico e não resolva, ela vai parar na emergência, isso não é qualidade de vida. Então você já pode fazer profilaxia. Quando a pessoa está tomando analgésico com uma frequência tão grande que ela está em risco de entrar em abuso de analgésico. Você vai fazer também. Ou quando a pessoa não pode tomar, eu tenho alergia anti-inflamatória de pirona e triptano. Cara, meu Deus, olha só, coisa terrível. Eventualmente algumas pessoas não toleram nenhuma dessas drogas mesmo, então você vai fazer. Ou mesmo que a pessoa chegue para você e fale assim, pô, Rodrigo, caramba, minha qualidade de vida está péssima. Eu fico muito estressado, eu acho que eu vou ter crise de enxaqueca no meio da festa. Mas qual a sua frequência? Eu tenho 2 por mês. A princípio é uma frequência baixa. Mas ela considera que isso impacta muito negativamente a qualidade de vida dela. Então é uma questão pessoal do paciente. Você explica as vantagens e desvantagens de cada fármaco. Se a pessoa quiser tomar, também está indicado. Perfeito, meu amigo. E perguntaram aqui sobre qual anti-inflamatório, analgésico, enfim. E aí a minha pergunta é, eu lembro que quando a pessoa começa a ter algum sintoma de cefaleia enxaquecoide, quanto antes entrar com a terapia abortiva, melhor. Então é até aconselhável essa pessoa andar com esses remédios por perto, né? E Sim. aí eu te pergunto, Carlos, qual é a primeira opção? Se existe uma primeira opção, óbvio que a gente vai ver caso a caso, tem alergia, contraindicação, algum fármaco, mas qual associação você costuma fazer, orientar a pessoa a fazer, assim que começa a ter, tratar logo para evitar a progressão até, às vezes, ter que chegar até a emergência, né? Então, cara, assim, dentro do nosso raciocínio, a gente tem que pensar em como eu vou quais são os princípios para eu ter um tratamento eficaz em casa. Então, o primeiro princípio, quando o paciente enxaquecoso conhece a dor dele. Então, quando a dor está começando, é melhor tomar analgésico logo, né? Ficar esperando a dor chegar no máximo. Isso aumenta a refratariedade. Outra questão importante, tem que tomar dose grande de analgésico, tomar geralmente combinação de analgésicos para que você corte a dor. A dor é intensa, a gente trata com pancada, cara. É dose alta, né, e combinação de fármaco. A gente deve usar medicação oral, porque a gente está em casa, mas se a pessoa tem muita náusea e vômito, pode usar triptano intranasal, tem algumas drogas que a gente pode usar. E a gente deve repetir a dose logo, se a dor não melhorar. Ou seja, após 2 horas. Se eu não tive o alívio que eu preciso da minha dor, eu repito. Eu não fico esperando até tarde, 8 horas, 10 horas para repetir a dose. Então, se a gente seguir esses 4 passos, né, do tratamento eficaz, a gente vai conseguir cortar essa crise em casa na maioria das vezes. Aí, entrando na questão, o que que eu uso, né? Então, isso tem uma questão meio que, como vários fármacos na medicina, é aquilo que você está habituado a usar, né? Não tem
grande evidência de um em relação ao outro. Então, quando a gente está diante de uma crise leve a moderada, você pegou ali na fase inicial, a dor não está violentíssima, eu costumo usar analgésico comum junto com anti-inflamatório. Qual analgésico comum que eu gosto? Eu gosto mais de dipirona do que acetaminofén. Eu acho que acetaminofén é menos eficaz. Então, eu faço geralmente 1 grama de dipirona, uma vezada. E dos anti-inflamatórios, o que eu mais tenho o hábito de usar é o cetrolaco de trometamol, 10 miligramas. Mas pode ser feito ibuprofeno, 600 miligramas, o naproxeno de 500 miligramas também é ótimo. Então todos eles são a princípio igualmente eficazes. Mas o importante é, resolveu tomar analgésico? Toma os dois em dose grande, não é ficar tomando 300 de miligrama como tem de dipirona em algumas apresentações. Perfeito. E Agora, antiemético, Carlos, entra com antiemético junto com esses dois? Ou só para quem está enjoado? o antiemético, no caso a metoclopramida especificamente, o nosso conhecido marca Plasil, ele é eficaz tanto como antiemético, como ele também está associado ao alívio da dor. Ele tem ação direta também no tratamento da dor da enxaqueca, não só na questão da êmese. Perfeito. Então eu costumo usar o Plasil com muita frequência, então faço um tratamento triplo, né? Anti-inflamatório, analgésico comum a metoclopramida, para aquelas pessoas que têm muita náusea. Então aquela pessoa que geralmente tem náusea precoce, ou já está sentindo o estômago meio embrulhado no começo da crise, é melhor tomar logo a metoclopramida junto, porque você já E, tem um Carlos, efeito melhor. vou trazer uma experiência que não é minha, é de todo mundo, né? Quem nunca fez um Plasil e a pessoa quer sair correndo, se jogar pela janela. Teve uma vez que um rapaz veio com o braço rodando. Eu falei, caraca, que é isso? Ou seja, Plasil e bromoprida, né? De uma forma geral, eles podem fazer o extrapiramidalismo, né? Tem alguma coisa que a gente possa. Eu sei que é mais comum venoso, né? Fazer essas reações extrapiramidais, mas tem alguma coisa que a gente possa evitar para fazer com mais segurança e com mais tranquilidade essas drogas que são importantes, né, nesse manejo? O Plasil, cara, quando a gente usa na emergência, o Plasil vioral, a chance dele estar catesia é muito baixa. Aí você, a princípio, não precisa se preocupar muito. Cara, a forma de você fazer o Plasil seguro, venoso na emergência é o seguinte, cara, faz lento, intravenoso. Como é que você vai fazer lento na emergência, que é uma correria danada, enfermagem? Você fala, faz lento para mim, por favor. O enfermeiro tem que fazer 30 remédios, cara, e vai lá e injeta. Verdade. Então dilui para 100 a 250 ml, porque obrigatoriamente ele vai gotejar devagar. E uma outra coisa que você pode fazer é a difenidramina, o difenidrim, né? Meia ampola, 12,5 miligramas. Você faz na primeira hora, assim, imediatamente ali junto com o Plasil, e você pode repetir depois de 1 hora. Isso corta muito, cara, a chance do paciente ter sintomas extrapiramidais. Eles não zeram, mas ajudam muito. Então, essa é a forma de você prescrever o Plasil seguro, cara, para você não ter dica, não ter encrenca no pronto-socorro. Então, E cara, é no desagradável, pronto-socorro, né? guarda aí no coração, cara. Vai fazer Plasil, faz lento, para garantir que vai ser lento. Dilui no soro, pelo menos 100 a 250 ml. O paciente já está desidratado mesmo, porque geralmente está vomitando muito, né? E você faz também a difenidramina, 12,5 miligramas em 2 etapas. Hora zero, 1 hora depois. O problema é que dá muita sonolência, né? O difenidrim dá muita sonolência. Uhum. Mas é um antagonista H1, né? Então ele vai acabar passando a barreira hematocefálica, mas esse é o menor dos problemas, né? Carlos, só duas perguntas aqui de duas pessoas que eu gosto muito. Uma é a doutora Amanda, que perguntou se dipirona com cafeína, né? Acaba que normalmente essas combinações a dipirona está numa dose mais baixa e talvez não seja a melhor escolha. E eu vou engatar a segunda pergunta para você responder. É que quando você indica a terapia de prevenção de crise de enxaqueca, você faz ad eterno ou você tem um tempo específico ou é casa a casa, meu amigo? Essa Foi a professora boas Rosalie perguntas. que fez. Com relação à cafeína, foi o que eu falei antes, é um fármaco que ajuda realmente a aumentar a sensibilidade ao analgésico, ou seja, você tem uma chance maior de cortar a crise, mas você aumenta mais as chances de esse paciente desenvolver cefaleia por abuso de analgésico e aumenta a recorrência. Quando que eu uso? Quando que está recomendado? É que eu uso que está baseado na literatura, né, claro. É para cefaleia tensional que não responde a analgésico comum, né? Então a cefaleia tensional responde muito bem também à cafeína. A gente não tem tantas opções quanto para enxaqueca.
E aí você pode fazer, sempre resguardando que quando você está usando junto com cafeína, você pode ter abuso de analgésico, né? Cefaleia para abuso de analgésico até com menos do que 15 dias por mês. Mas é uma Perfeito. possibilidade, mas é o que você levantou também. Quando você vai ver essas combinações com a cafeína, geralmente tem só 300 miligramas De pirona. de, de dipirona. Né? As pessoas falam, eu tomei dois, ainda continua pouco, são 600 miligramas. Uhum. Eu geralmente não uso esses fármacos que já vem tudo combinadinho. Não acho que seja bom. E qual foi a outra pergunta mesmo? Foi em relação à terapêutica de prevenção. Quando você começa, você deixa por quanto tempo? Cara, não tem uma regra, né? A enxaqueca é uma doença que infelizmente não tem cura. Quando a pessoa está em abuso de analgésico, está indicado você fazer profilaxia. E você faz. Essa pessoa parou de abusar de analgésico. Daí a 3, 6 meses, provavelmente ela vai voltar àquele patamar de cefaleia antigo. Ela vai falar, pô, Carlos, eu não estou tendo dor uma vez por mês. Uma vez a cada 2 meses eu tomo analgésico e ela vai embora. Cara, Uhum. pode tirar a profilaxia. Se a pessoa voltar a ter uma dor muito frequente, você retorna. Não é caso a caso. Uma outra característica da enxaqueca também para o resto da vida? No resto da vida não, porque a maioria das vezes a enxaqueca é uma das poucas doenças que melhoram com o envelhecimento. Né? Então, após a menopausa, depois que a questão hormonal da mulher abaixa, né, por conta da menopausa, a enxaqueca costuma melhorar muito, né? Muito, 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 muito mesmo. Inclusive, né, a gente não comentou aqui ainda, mas é muito importante, o anticoncepcional oral é um grande agravante de enxaqueca. E, inclusive, se a pessoa tiver enxaqueca com aura, está proscrito com pílula combinada via oral com estrogênio, De por trombose, conta do né? aumento de risco de doença cerebrovascular. Então, é um outro agravante também na população mais afetada, que é a mulher jovem. Carlos, eu posso engatar no pergunta ou você prefere Manda falar? ver, cara, manda ver. E foram duas perguntas que eu particularmente não sei, mas é se o corticoide tem espaço na enxaqueca, para o tratamento da enxaqueca, e se existe algum tratamento cirúrgico. E aí, assim que você responder, eu vou jogar a minha pergunta, que não é uma A pergunta, segunda mas que é eu uma não ouvi, constatação. desculpa, fala de novo a segunda pergunta. Se existe algum tipo de intervenção cirúrgica na enxaqueca, alguma coisa que possa aliviar. É. Eu vou começar pela intervenção cirúrgica, cara. Tem a possibilidade de você fazer esses implantes de neuroestimulador. Tem relatos de uso de estimulador de nervo vago, assim como usa para epilepsia, para enxaqueca também. Mas, assim, são condições muito extremas, eu não tenho a menor experiência com essa situação. Existem algumas pessoas que fazem infiltração também com Botox, mas os resultados são pobres, são um pouco questionáveis. Na minha prática, cara, apesar de tratar bastante paciente com enxaqueca, eu nunca indiquei nenhum procedimento invasivo. Né? Seguindo a receitinha que a gente tem falado até agora, cara, vai ficar bem. Por isso que eu adoro tratar enxaqueca, porque o paciente fica bem pra caramba, né? É Então, uma. isso é gratificante. Com relação ao corticoide, isso também uma coisa interessante também. O corticoide ele tem uma eficácia muito baixa na enxaqueca. Uma eficácia muito baixa. Mas está indicado a gente usar? Está indicado a gente usar no paciente na emergência. Por quê? Qual a grande vantagem do corticoide? Ele aumenta um pouquinho a chance de controle da dor imediato, mas a grande ação dele é diminuir a inflamação que ocorre na meninge por conta do processo da crise de dor. Então ele diminui a recorrência. Então a indicação do corticoide é principalmente para reduzir a recorrência da dor. Aquele paciente chega no seu plantão com crise de enxaqueca, no dia seguinte ele volta no plantão do colega com a mesma queixa, ou seja, aquela dor foi bem tratada no seu plantão, mas no dia seguinte ele voltou a ter dor, ou 2 dias depois. Então seria mais aquele paciente que foi à emergência com uma dor muito importante e aí você fez o corticoide para evitar a recidiva precoce ali. Isso, em casa, a princípio, não faz parte do tratamento, é mais o Perfeito. tratamento do pessoal da Tem emergência. algum corticoide de escolha, Carlos? Ou Cara, é dexametasona. A dose nos estudos varia de 10 a 24 miligramas. Mas a gente não faz show? 24 miligramas. 24 miligramas é quase uma meia pulsoterapia. A gente também faz 10 miligramas ampola cheia. E aí, Carlos, vou aproveitar e vou falar uma coisa que eu vejo muito na prática, eu acho que é dúvida de muita gente, que é o famoso opioide, tramadol, né? Codeína, morfina. Tem espaço no tratamento da enxaqueca, meu amigo? Cara, então, aí, já que você puxou o gancho para uma parte importante, o nosso cenário de emergência. Quais são os equívocos que eu vejo mais comuns da emergência? Na Primeira coisa é enxaqueca. minimizar a queixa da paciente. Acha que, porque não é uma questão fatal, aquilo não tem grande importância. Isso não é verdade, é uma dor incapacitante.
Então, minimizar a dor e não acolher o paciente são dois equívocos muito comuns. O outro equívoco comum é fazer dose baixa de analgésico. A gente já falou isso, cara. Não faz uma dose eficaz ou combinação de 2 ou 3 fármacos simultaneamente de alta potência. E o último equívoco, bastante comum que você levantou aí, é fazer opioide, cara. O opioide não entra no tratamento da enxaqueca, não está indicado, tá? Está indicado para outros tipos de cefaleia. O paciente teve um TCE grave, está com a fratura de base de crânio, está com a dor intensa. Aí sim, tem uma questão somática importante ali, né? A fratura do crânio. Mas no tratamento da enxaqueca, os opioides não estão indicados. Principalmente o senhor tramadol. O senhor tramadol dá náusea pra caramba, o paciente já está vomitando a rodo, não trata bem a dor de cabeça e aumenta muito a chance de recorrência nos 15 dias seguintes. Então você resolve o teu plantão, pode ser, né? Dá uma tramal ali, 100 miligramas, o paciente vai embora para casa no dia seguinte, tadinho, vai estar ali de novo com a crise, talvez até mais refratária do que inicialmente. Perfeito. Fernando jogou na sequência, Carlos, o paciente que não respondeu à terapêutica inicial. Ele perguntou se tem alguma coisa que a gente possa fazer como resgate. Ele até perguntou, interrogou do Amplitude. O Amplitude é ótimo, cara. Então, antes da gente chegar no Amplitude, eu vou fazer uma passagem aqui para ficar didático dentro do nosso raciocínio Claro. na emergência, o que a gente vai fazer. Nosso paciente com enxaqueca, então, essa menina que eu falei, tentou tratar em casa, não respondeu. Qual das principais causas de ida para a emergência? Ou porque a dor é refratária, ou porque o paciente não consegue ingerir os comprimidos porque está vomitando sem parar. Então, isso é uma questão comum. Chegou na emergência, cara, literatura americana. Literatura americana, eles botam o sumatriptano subcutâneo, 6 miligramas, como a primeira opção. Cara, não é disponível, né, nas emergências do Brasil. Então não tem como a gente utilizar. É extremamente eficaz, realmente, a literatura mostra que é um fármaco muito bom, mas a gente não tem disponível para poder usar. Né? Uma outra possibilidade é a ergotamina venosa também, que a gente também não tem disponível nas emergências. Então a literatura americana não se aplica aqui no nosso Brasil. O que a gente usa no Brasil, então? No Brasil é a mistura de dipirona, que tem em qualquer lugar. Então, até faltou, né, na pandemia agora, nesse período, andou faltando dipirona, mas a dipirona você pode fazer 1 a 2 gramas venoso, somado ao anti-inflamatório. O cetorolaco de trometamol tem na apresentação de 30 miligramas na emergência. Então, geralmente eu faço 1 a 2 gramas de dipirona, mais cetorolaco 30 miligramas intravenoso, com ou sem o Plasil. Se a pessoa estiver muito nauseada, vomitando, amanhã essa maioria das vezes está, você faz o Plasil junto também. Excelente fármaco. Tomando aqueles cuidados que a gente falou anteriormente para a prescrição segura do Plasil. O paciente não melhorou. A gente tem sim possibilidade de resgate. Mas antes disso, cara, até deixei anotado aqui que eu fui dar uma revisada hoje para ver qual é a eficácia do Plasil. Né? O Plasil é bom pra caramba mesmo ou eu estou exagerando? Né? Então eu vi que o NNT do Plasil é de 4. Ou seja, é Caramba. ótimo. Né? É uma medicação extremamente eficaz. Então a gente não NNT, deve deixar de pessoal, usar por medo de acatesia. para quem não sabe, NNT é o número necessário de tratamento, ou seja, a cada 4 que usam Plasil, um vai responder bem e vai ser útil, né? Isso, exatamente. Então é um fármaco realmente que a gente não deve segurar a mão para usar, desde que a gente use da forma segura, como orientei aqui anteriormente. E aí, a gente fez essa combinação e o paciente não melhorou, você pode repetir, né, a mesma coisa que você acabou de fazer. Então, sempre que você fizer uma primeira linha, você pode repetir a primeira linha daí a 2 horas. Né? E não pegar, fazer o analgésico, deixar o paciente lá no boxzinho do plantão. O que acontece fiz o analgésico. Cara, o plantão tá pegando, o paciente melhorou só um pouquinho e você volta lá daí a 8 horas. Né? E aí o paciente está com dor ainda. Pô, vai ficar muito mais refratário. Então não melhorou em 2 horas, volta lá. E aí, melhorou? Tá sentindo melhor? Ah, doutor, melhorei, mas melhorei pouco. Dá de novo o tratamento. E aí o paciente tende a responder quando você faz, né, doses elevadas, né, em monoterapia. Isso já foi provado também, quando você vai fazendo várias doses fracionadas, a chance de resolver é bem inferior de você fazer uma única dose pancada. Então sempre fazer dose cheia. E, cara, me perguntaram da clorpromazina, então. Aí fica a questão do resgate. A clorpromazina, cara, eu já usei já algumas vezes, né? É um Amplitude. Ele é um fármaco extremamente eficaz no tratamento da dor da enxaqueca. A dose que a gente usa é 0,1 miligrama por quilo.
Então, se você for ver uma pessoa de 70 quilos, vai tomar ali um quarto da ampola. Mas você pode fazer até meia ampola. A ampola tem 25 miligramas. O que é a questão do Amplixtil? Ele é um fármaco que geralmente cursa com hipotensão. O nosso paciente enxaquecoso, ele muitas das vezes está desidratado porque está vomitando o tempo todo. Então vai a dica do PS aí para a galera. Na hora de fazer um Amplixtil, você faça ele diluído em soro, pode diluir em 250, como a gente faz no Plasil, e faz volume junto. Então deixa um quentão, 1000 de soro correndo junto, se o paciente não tiver nenhuma comorbidade cardiovascular, para que ele não desenvolva hipotensão. Qual é a grande vantagem do fármaco? Ele tem um NNT de 1 para 2, então o número necessário para tratar de 1 para 2, então é extremamente eficaz. É um ótimo antiemético, então se o paciente está vomitando, você pode, se estiver vomitando muito, a dor muito intensa, você pode até pular direto para o Plasil, para o Amplixtil. Você pode até fazer um Amplixtil no lugar do Plasil, se você quiser, ou seja, eu não quero usar um Amplixtil como resgate, eu quero na minha prática, no meu dia a dia, num paciente que chega com uma crise muito grave, vomitando muito, eu quero fazer ele junto com a minha terapia tríplice anterior, anti-inflamatória, dipirona e Amplixtil. É possível, é possível. É só ficar atento com a questão da hipotensão. É um ótimo fármaco para cortar a crise. A questão é, o paciente costuma ficar muito sonolento. Então, uma vez eu estava no plantão, né, na época eu trabalhava no CTI do Copador, na linha intensiva lá, e internou uma paciente com uma investigação da questão neurológica e tinha uma cefaleia importante e já tinha sido tratada a emergência, melhorou, acabou internando lá. A princípio, o exame de imagem da paciente era normal. E a dor dela era caracteristicamente enxaquecosa. E aí eu, moleque novo, né, cheguei lá dentro do CTI, fiz o tratamento inicial, não resolveu, meti uma ampola de Amplixtil. Cara, acabou com a dor, uma paciente ficou Glasgow 4, cara. A mulher não acordava mais. E aí chegou a rotina no dia seguinte, me deu uns porros do caramba, quebrou o pau comigo. Pô, cara, como é que a gente vai monitorizar o paciente agora, cara? Como é que eu vou saber se a paciente está tendo alguma complicação neurológica ou não? Porque é sabido, né, a gente vai comentar aqui em algumas lives, que a melhor monitorização neurológica que existe é o exame neurológico. Não é monitor de pique, não é monitor de PTO2, não é exame de imagem, nem nada. É exame beira-leito. Quando eu fiz o Amplixtil, eu acabei com o exame beira-leito. Então eu tomei um esporro justo. Ô, cara, eu lembro certinho lá na UF, no Antônio Pedro, a enfermagem veio me chamar para ver uma enfermeira que tinha tomado o Pliptil para enxaqueca. Eu cheguei lá, cara, ela tava numa sonolência que todo mundo ficou alerta de ter que hidratar, ficar monitorizando ela, que foi uma situação meio desconfortável, né? Então, ficar atento com essa parte da sonolência É. e queria responder, eu acho que eu posso responder, você me corrige. Perguntaram se pode repetir a medicação abortiva, que a pessoa não pegou, pode repetir, em 2 horas a gente reavalia e repete se houver necessidade. E perguntaram se pode ter alguma outra causa ali no sistema nervoso central como uma outra causa de dor de cabeça. Então, a minha resposta é, eu acho que se um paciente tem um padrão, você fala enxaquecoide, e esse padrão mudou completamente, seja aparecendo algum sinal de alarme, um deles, inclusive, é esse, né, Carlos, que é mudar o padrão da cefaleia, ou teve uma intensidade completamente diferente, é um sinal que a gente vai pensar em fazer exame de imagem para afastar a outra etiologia. Nada impede quem tem enxaqueca ter uma hemorragia subaracnoide, né, por exemplo, ou tenha uma evolução com um tumor, como foi a pergunta, enfim. Então, acho que a característica da dor é o que vai ser o norte, junto com o exame neurológico, à beira-leito ali, para guiar se a gente vai fazer o exame de imagem ou não, né, meu? Nós chegamos a conversar da outra vez aquele mnemônico, né, que é o SNOOP, né, para a gente pensar numa cefaleia secundária. Então, é numa sigla em inglês, né, então essa é de sintoma sistêmico. Então, o paciente, se tiver qualquer sintoma sistêmico junto da Febre. cefaleia, a gente tem que acender um alerta. Não posso considerar que isso é uma pura enxaqueca. Quem tem enxaqueca pode ter meningite, pode ter uma encefalite herpética, né? Então, os sintomas neurológicos. O paciente chegou com dor de cabeça na emergência, cara, tem que fazer exame neurológico. Não tem jeito. Não precisa ser aquele exame ultra rebuscado, né? Até dei uma dica da outra vez para que você aplique a escala do NIH do AVC. Geralmente quem trabalha na emergência acaba fazendo treinamento com a escala do NIH Stroke Scale para receber um paciente com AVC. Se você aplicar isso no paciente com enxaqueca, você vai fazer um exame neurológico muito legal na emergência, rapidinho, vai te dar a segurança de que não há sintomas neurológicos. Então o OD é de onset, né? Se a cefaleia começou abruptamente.
Então, essa questão que você levantou, Rodrigão, é fundamental. Como é que é a dor da enxaqueca? É uma dor de cabeça que evolui rapidamente ao longo de algumas horas, né? Muitos minutos, algumas horas. Diferente da cefaleia thunderclap, cefaleia entrovoada, onde o máximo da dor acontece em 1 minuto. O paciente começou a dor daquela pontada, em menos de 1 minuto, a dor já está no pico, no máximo. E a partir daí ela começa a amortecer um pouco, mas ainda continua muito intensa. Então, a velocidade de desenvolvimento da dor está muito relacionada à cefaleia secundária, a gente tem que ficar atento a isso. Outra é old age, né, que é a idade, né? Então, se o paciente tem mais idade, acima de 50 anos, aumenta a chance do paciente ter neoplasias, de ter doenças cerebrovasculares associadas e diminui também a prevalência de enxaqueca. E quem tem enxaqueca costuma melhorar após a idade de 50 anos, então é uma outra dica, né? Uhum. E o último P é o papiledema. Então, o fundo de olho, né, parece coisa viagem, né? Fala assim, pô, tem que fazer um fundo de olho na emergência. Cara, tem que fazer. É interessante você ter um oftalmoscópio. Você não quer ver cruzamento vascular, hemorragia, chama de vela, nada de retinopatia. Isso é viagem, a gente não consegue ver. Agora, a papila a gente consegue ver. Não precisa de muito tempo de treinamento, cara, é fácil. A dica para a galera aí que dá plantão, tá dando estágio de CTI. O paciente está sedado, entubado, se ele não tiver muito miótico, pega o oftalmoscópio e vai lá testar na beira-leite do CTI. Tenta fazer um fundo de olho no paciente que está ali quietinho, paralisado, coralizado. Então você vai ter todo o tempo do mundo, tranquilo, para poder treinar a sua capacidade de fazer um fundo de olho. Eu acho que é Perfeito. uma grande oportunidade, foi assim que eu treinei. Eu treinei no CTI a fazer fundo de olho de paciente entubado. E depois ficou muito mais fácil de fazer no paciente que está acordado, cooperativo comigo. E aí, com relação ao P do Snoop, tem um mnemônico que é o Snoop 10, que aí vai botando vários P's, né? Então, além de papiledema, a questão postural, que é se eu abaixar a cabeça, né, posicional, e a dor aumentar, fala a favor de uma cefaleia associada à hipertensão intracraniana, né, puerpério, né, mulheres durante o puerpério, durante a gravidez, têm uma chance maior de trombose venosa cerebral, então também então tem várias situações onde a gente deve pensar numa cefaleia secundária, mas que elas geralmente grita aos olhos, não é uma coisa que passa é, despercebido. Você consegue na emergência, através de uma anamnese dirigida ali, detectar questões que vão te botar em alerta. Ficou na dúvida? Faz exame de imagem, né, cara? Eu acho assim, a gente não tem que fazer indiscriminadamente para todo mundo. Isso é um erro. Não é para fazer exame de imagem para todo mundo. Agora, ficou na dúvida, você teve um critério ali para poder solicitar, solicita, cara. Só que a gente falou na nossa live anterior o quê? As chances desse paciente ter uma condição secundária, por mais que ele tenha alguma dessas alterações do SNP 10, é baixa. Ainda assim é baixa. Mas é um bom critério para a gente usar na emergência como screening. Beleza, meu amigo. Tá ótimo, Carlos. Eu acho que. Eu não sei se você quer abordar algum tema importante. Particularmente, tirei muitas dúvidas aqui minhas, junto Não, com o amigão, acho que a pessoal. gente conseguiu abordar praticamente tudo. Só queria reforçar para todo mundo quais são os princípios básicos. Dor forte, analgésico forte em combinação. Não espera a dor chegar no máximo para poder fazer o analgésico. Repita a dose precocemente se o paciente não melhorar no início. Fazendo isso, cara, caramba, vai resolver a imensa maioria das crises de enxaqueca que tiverem na emergência. É uma receitinha simples, fácil, que vai ajudar muito no dia a dia do tratamento de qualquer um de nós aqui que estiver trabalhando na emergência. E Perfeito. é isso, irmão. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado, Carlos, e obrigado a todo mundo que ficou com a gente esse tempo. Quem gostou, compartilha para a gente conseguir atingir mais gente e crescer e a gente espera poder dividir conhecimento com os casos e as dificuldades que a gente tem no dia a dia. Obrigado, tá, meu amigo? A gente quer sempre desenvolver o raciocínio clínico, né? A gente acaba falando das coisas que a gente acaba gostando mais e tal, mas deixem aberto aí para todo mundo que segue a gente. Pô, obrigado, vi que hoje muita gente participou. Que manda pra gente lá no Instagram, pode mandar lá no direct, ou pode mandar alguma postagem, temas que vocês achem que sejam interessantes, né? A gente está aberto aqui, se for algo que não for muito da nossa prática, cara, vou cair dentro estudando e a gente traz aqui para poder esclarecer para todo mundo. Perfeito. Obrigado, meu amigo. Prazer sempre falar contigo. Boa noite. Também, meu irmão. Um Tchau, abraço tchau. aí e Um até a abraço. próxima. Semana que vem tamo Melhores. junto aí. Melhores. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado, pessoal.